Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. A paz do Senhor, não importa a hora, o momento em que você esteja recebendo este conteúdo, a bênção do Senhor vai te alcançar, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E a meta para esta noite de likes aqui nesta transmissão, nesse vídeo, é de 130 likes, tá bom? Só 130. Então, já vai deixando esse joinha, tá bom? Em nome de Jesus. Vai deixando o joinha, vai deixando aí, tá bom? E nos ajude a evangelizar. E se quiser compartilhar também, compartilhe. Faça seu pedido de oração, que nós vamos orar em instantes. Para quem me acompanhou no meio do dia, eu falei uma experiência que eu tive, né? Não é, eu pedi para os irmãos não rirem, né? Só que alguns já só de eu falar no início já começaram a rir de mim, né? Gente. Mas depois no final, acho que ficaram tristes, né? Ficaram, puxa vida, né? Ficaram com aquele remorso, não deveria ter rido, não, né? Mas eu tive uma experiência, e essa experiência é de você fazer de um momento ruim bom para a tua vida. Por exemplo, se alguém te xingar, se alguém xingar você de tudo quanto é nome, o que importa é o que você vai fazer com esta informação. É dali para frente que vai importar. Entende? Se alguém me xingar todinho, brigar comigo, eu fico na paz. Eu fico na paz. É igual eu consegui, assim, até um tempo estar ali com o tablet, porque o telefone, fiquei sem telefone. Inclusive a oração de ontem à noite e também de meia-noite eu abaixei no telefone enquanto tinha bateria, né? Eu baixei no telefone e depois eu repostei, né, a oração, coloquei reprise lá, né, da oração das 10. Mas minha esposa estava conversando comigo e vendo a minha tranquilidade, sabe? E diante de tudo o que estava acontecendo. Então, assim, é você que precisa pegar a informação, você decide se você quer fazer daquele momento um momento bom ou um momento ruim. É você que decide. Eu me lembro que do tempo que houve aquela questão da barragem em 2015, né, em novembro de 2015, que estourou a barragem e aqui em Colatina nós tivemos alguns dias, pelo menos no meu bairro, ficamos sem água, né? E eu recordo muito bem que lá na igreja nós tínhamos já comprado caixas reservas, já tínhamos instalado, então tinha água de sobra, né? Tinha água de sobra. Nós tínhamos, você tem uma noção, lá na igreja nós tínhamos, eram três caixas, de 2.000 litros, né? De água que nós tínhamos na igreja. Se não me falha a memória, acho que de 2.000 litros, essas caixas. Nós já tínhamos essas caixas, nós, na verdade, instalamos essas caixas, reserva, naquele período ali. E eu me lembro um dia que a minha cunhada até estava lá em casa, né? Estava lá em casa também, tinha vindo visitar e estava sem água lá em casa. Estava sem água. Para beber nós tínhamos, para tomar banho não tinha. E ali eu via que a turminha estava já estressando e tal.
Aí eu peguei eles e falei assim, vamos lá para a igreja, vamos tomar banho na igreja. Que a água da igreja tinha muita porque só utilizava à noite, né? E nos cultos de dia eram poucas pessoas que usavam pouca água, né? Eu falei, vamos tomar banho na igreja. Não vamos, claro, gastar muito, mas vamos tomar banho na igreja. E na igreja nós não tínhamos instalados ainda o chuveiro em um dos banheiros. Aí eu falei assim, vamos levar uma banho de baldinho. Aí eu me lembrei do tempo que a gente morava no interior, na roça, que tomava banho de baldinho, sabe? Pegava lá, enchia o balde de água lá e pegava uma outra vasilha e tomava banho. Eu estava lembrando aquilo e comecei a rir, brincar. E a turma tava numa pilha. A, tu, a turma tava pilhada, sabe? A turma lá de cá tava pilhada. Eu não sei como é que você consegue fazer piada do negócio desse, então sei o quê. Eu falei, uai. Eu falei assim, se eu ficar estressado, vai melhorar alguma coisa? Se fosse melhorar alguma coisa com o seu estresse, então, beleza. Mas eu vou me estressar, vai fazer mal o coração. Aí eu vou atingir quem eu amo. As pessoas que mais cuidam de mim, eu vou ofender essas pessoas e tal. Comecei a mostrar para eles a realidade ali. Eles ficaram quietinhos depois. Então, assim, é você que decide fazer isso. Sabe, é você que decide o que você vai fazer com aquilo de ruim que aconteceu. Por exemplo, se você descobriu que veio uma enfermidade sobre a tua vida, veio uma enfermidade sobre a sua vida, é você que vai decidir o que você vai fazer com essa informação. Se você vai recuar ou se você vai enfrentar de cabeça erguida. É isso, gente. Então, mais uma vez, com tudo o que me aconteceu, às 15 horas que eu fiquei confinado dentro do meu quarto, que eu fiquei preso dentro do meu quarto e fiquei praticamente quase sem internet, sem nada, né? Ali dentro do quarto. Usava com algumas limitações, mas foi um momento que você aprende a valorizar mais a vida, sabe? Você aprende. Eu ouvi minha esposa falando assim, puxa vida, não era para mim estar aqui. Eu falei assim, não, era para você estar aí, sim. Eu falei assim, era para você estar aí. Eu me lembro que meu filho não tinha chegado ainda, ela falou assim, não era para mim estar aqui, era para mim estar aí, que pelo menos te ajudava, né? Certamente chamava o chaveiro mais cedo lá, o chaveiro vinha, que a gente nem conseguia abrir, vinha mais cedo, mas não era para mim estar. Eu falei assim, não era assim. Eu falei assim, isso aqui é um momento para mim estar a sós aqui com Deus. O que estava pegando mais era que estava com fome, sabe? Estava com vontade de tomar aquele café. E o que estava pegando mais era isso aí, né? A água tinha ali, né? Então, mas era isso. Mas eu fiz daquele momento, ainda falei assim com ela, falei assim, amor, eu vou aproveitar também, vou orar, vou ficar em oração e vou dormir, vou descansar. E meu filho, eu dormi, deu mais ou menos umas 7 e pouca da noite. Tava dormindo, meu irmão. Aí eu acordei já 9h40 e poucos. Que eu já tinha abaixado, como eu sabia que eu estava ficando sem bateria e não estava com carregador, eu falei assim, vou abaixar a oração aqui, vou já deixar ela postada. Então, assim, é você que decide o que você vai fazer com aquilo de ruim que está acontecendo com você. Isso é para tudo. Tantas experiências que eu tenho. Eu cheguei no hospital uma vez, o rapaz ele tinha sofrido um acidente de moto. E esse rapaz estava lá,
reclamoso. Na verdade, eu não fui visitar este que estava reclamando, fui visitar uma outra pessoa. Só que ele estava no mesmo quarto lá, o rapaz, e esse rapaz estava numa reclamação, numa reclamação, numa reclamação. Aí eu falei com ele assim, aí perguntei com ele como é que foi e tal, ele falou como que aconteceu o acidente e tal. Aí eu falei assim, aí eu virei para ele e falei assim, pensa do lado legal. Faz quanto tempo que você não tira um tempo assim para descansar, para estar junto com a tua esposa assim, batendo papo ali e tal, direto ali? Faz quanto tempo? Aí a esposa estava do lado. Ele falou assim, faz muito tempo, porque eu trabalho de dia numa empresa e à noite eu ainda faço entrega de lanche ainda para poder complementar a renda familiar. Aí chego em casa cansado, eu vou dormir no outro dia, levanto cedo, vou para o trabalho. E a vida era assim. Ele não tinha um momento com a esposa. Sabe aquele momento de estar ali conversando, batendo papo. Lá dentro do hospital ele estava batendo papo. Eu falei assim, refletir na vida. Ele falou, o senhor está certo. O senhor tem razão. Eu tenho que agradecer a Deus. Então é você que utiliza, é você que, ou melhor, é você que decide o que você vai fazer com aquilo de ruim que está acontecendo com você. Se você vai encarar de cabeça baixa ou de cabeça erguida. Se você quer vencer ou se você quer perder. É você que decide. Então, gente, quem não acompanhou de fato com os detalhes que aconteceu, vai lá no meio do dia lá e você vai acompanhar depois eu falando sobre isso, tá bom? Mas é isso. Eu gostaria de orar com você, por você, e vou deixar só aquele versículo da palavra de Deus, Romanos 8, 28, eu já vou orar, porque eu já entrei falando. Romanos 8, 28 diz, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, não são só as coisas boas que cooperam para o nosso bem, não. As ruins. E eu diria até mais, as ruins cooperam muito mais para o nosso bem do que as coisas boas que acontecem com a gente. Aproveite essa situação ruim da tua vida para você orar, para você conversar mais com Deus, para você lembrar que sozinho você não consegue nada. Sozinho você não consegue nada. Que você precisa de ajuda. Ame a sua família. Amém? Ame. Sabe a cena do meu filho? Tem uma parte que eu até filmei e mandei para minha esposa. O meu filho colocando o biscoito por baixo da porta. Eu não tinha acesso, ele tinha. Sabe? Ali, porque só conseguia passar debaixo da porta só o biscoito que conseguia passar ali, debaixo da porta. E ele lá me ajudando, pai, quer mais? Quer mais, pai? Quer mais? Ame essas pessoas que estão aí. Nos momentos mais difíceis da sua vida. É elas que vão te ajudar. É elas que vão estender as mãos, independente de qualquer coisa. Meus filhos, a minha família, vocês podem perguntar para eles isso aí. Como que eu os trato? Muito bem, os meus filhos. Na concepção deles é deles. Na minha, não. Na minha, sempre eu preciso fazer mais. Mas na concepção deles, não. Sabe? Ame essa pessoa. Ame essa pessoa que está aí. Cuide bem dela. Na hora que você mais precisar, ela que vai estar lá. Então valorize as pessoas. Eu tive uma experiência maravilhosa. Nunca tinha tido uma experiência dessa.
Nunca tinha tido uma experiência dessa. E eu tive. Aí alguém falou assim, mas foi uma despresciência. Não foi, gente. Mesmo com a chave por lado de dentro, ia acontecer, porque eu não conseguia abrir com a chave. Nem meu filho. Entende isso? Deus, ele te ensina muita coisa. Eu vou contar na igreja depois com mais detalhes e tudo que Deus fez. Mas é maravilhoso. Amém? Eu quero orar por vocês. Eu estou emocionado porque Deus é bom em todo tempo. Amém? Em todo tempo. Passa lá depois no meio do dia, você vai ver. Gente, o like para essa noite, 130, tá bom? Oremos, Pai. Eu te agradeço. Te agradeço pela experiência que o Senhor me fez passar. Obrigado, Senhor. Às vezes, na hora, nós não conseguimos entender, compreender o porquê de certas situações na vida da gente. Mas, Senhor, mais uma vez o Senhor me fez lembrar de que é possível ter paz em meio à guerra, em meio aos desafios. Deus, é possível ter paz, é possível ter paz. É possível te buscar no meio da guerra. É possível te clamar no meio da guerra. É possível. É possível sentir a tua presença no meio da guerra, no meio das incertezas. Obrigado, meu Pai, por mais uma experiência que eu tive contigo. Mais um particular contigo. Eu sei que os teus filhos depois saberão o resultado desse momento a sós com o Senhor. Nem minha esposa estava. Não tinha ninguém na hora. Nem minha filha, nem meu filho. E nós aprendemos que tem coisas que alguém vai tentar ajudar, mas não vai conseguir ajudar muito. Só o Senhor para nos sustentar, nos ajuda a valorizar a nossa família, nos ajuda a valorizar as pessoas que estão na nossa casa, nos ajuda a valorizar, Senhor, os amigos, os irmãos, nos ajuda a valorizar. Nesta noite eu sei que o Senhor está falando com alguém aqui que muitas das vezes ama mais os de fora do que os de dentro. Senhor, Tu és o Deus fiel, tremendo, maravilhoso, Pai. Tu és o Deus que peleja pelas nossas vidas, nossa casa, nossa família. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem permitido acontecer
nas nossas vidas. Deus, visita os meus irmãos, os que estão sendo provados e não estão sabendo lidar na prova, na dor. Muitos não estão sabendo se portar diante dos desafios. Ajuda essas pessoas. Assim como o Senhor me deu graça para enfrentar um momento. Ó Pai, momento em que o Senhor revelou para mim, quer dizer, me trouxe a memória de dependência do Senhor. Pai, abençoa esta pessoa. Dê vitória, Pai, de uma forma especial. Eu libero uma palavra de milagres esta noite, de restauração, de cura. Honra para que seu nome venha a ser glorificado, meu Pai. Eu profetizo sobre a família, sobre a casa, sobre o lar. Eu profetizo a bênção do Senhor para que esta pessoa vença, para que ela saia mais forte, mais experiente. Abençoa de uma maneira especial. Trabalha de uma forma poderosa em nossas vidas. Que haja um mover do Senhor. Que haja um mover dos céus. Confirma na vida deste homem e desta mulher. Entregue as grandes vitórias, Senhor. Eu te dou graças. Seja conosco, nos orientando e nos entregando vitória total e completa. Em nome de Jesus. Que todos os males caiam por terra e que haja vitória total. Liberta, transforma, salva. Garante vitória total. Em nome de Jesus, eu profetizo. Eu profetizo, Pai, a vitória total e completa nesta vida, nesta casa, nesta família. Dai-nos uma ótima noite. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Declare. Como a Júlia, né? A Júlia diz, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Ela mandou um áudio para mim um dia desse, foi ontem, né? Ontem. Detalhe. A Júlia mandou a mensagem para mim ontem, exatamente no momento em que eu estava no meio da prova, né? A Júlia mandou a mensagem e na voz dela, na mensagem dela, ela dizia no final, eu te amo, pastor Vanderlei, eu te amo. Que coisa linda, gente. Deus abençoe vocês. Gente, eu vou terminando por aqui. Abraço para nossa irmã Lucilene, Rosa, toda a sua casa aí, a Júlia, toda a família, filha, genros, todos. Aí, que Deus possa abençoar a vida de vocês em Vila Velha, todos os irmãos que estão aqui. Quem não acompanhou o detalhe do que aconteceu comigo, vai na oração do meio do dia, tá bom? Mas nesta noite, antes de sair, deixa seu like, porque a meta hoje é 130 likes, hein? Isso! Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguarda a vinda de Jesus, desde agora para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês.